Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição, alegria em meio ao sofrimento. Pergunta A. O que podemos esperar neste mundo como resultado de nossa caminhada cristã? E como deveríamos nos sentir com isso e por quê? Temos 3 perguntas aqui. Então, o que muitas vezes acontece ou até devemos esperar na nossa jornada quando estamos nesse mundo? E qual é o sentimento que deveríamos ter e por que devemos ter esse sentimento? Ok, o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, né, que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo, Jesus, vão padecer perseguições. Então isso é o que devemos esperar. Isso é natural. Uhum. Vão vir problemas, vão surgir as dificuldades, as perseguições, isso é natural. Na verdade, se não tiver nenhum problema na vida cristã, aí você tem que ficar preocupado, né? Uhum. Certa vez eu fui visitar um jovem que estava afastado, muito afastado, não ia na igreja e tal. Você via assim que ele estava assim, numa situação muito difícil, né? Uhum. Aí eu cheguei, visitei ele, aí abracei ele, e aí como é que você tá? Ah, tá tudo bem. Essa é a minha preocupação, porque tá tudo bem, né? Porque na verdade ele estava longe, né? Então quando você está piamente em Cristo, vão surgir realmente as perseguições, as dificuldades. Isso a gente vê na história de Paulo e de todos os apóstolos e todos os servos de Cristo, os profetas, todos eles enfrentaram dificuldades, né? Agora, diante dessa situação, o que deve produzir em nós? Porque naturalmente, deveria ser perseguido, ser maltratado, enfim, isso ao homem natural desenvolve o sentimento de tristeza, de medo, de repulsa, não quero isso para mim. Não quero para Mas minha como vida, cristão, né? como nós devemos nos sentir? Isso. Alegres. Parece contraditório, né? Controverso, né? Como, né? Na alegria no meio do sofrimento, da dificuldade, mas Jesus falou isso, entendeu? Inclusive lá em Mateus 5, né, ele fala, né? Então alegrai-vos, né, quando vocês forem perseguidos e tal, quando por causa do nome de Cristo a gente estiver sofrendo. Então, realmente, o cristão ele precisa estar alegre nesses momentos difíceis. Por quê? Bom, aqui tem vários motivos, né? O primeiro deles, né, é porque nós estamos participando das aflições de Cristo. O apóstolo Pedro fala, né, alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. Então, assim, a gente sabe que nem se compara, né? Jesus sofreu muito mais por nós, mas só o fato de participar um pouquinho dessa aflição já deve produzir alegria, né? E a nota também, ela traz outros motivos, né? Sim. No primeiro parágrafo, por exemplo, fala de passar por provações e testes, né? Passar por provações e testes faz parte da nossa disciplina moral. Então, se eu estou ali num processo de provações, isso também deve me alegrar. E o segundo parágrafo, né, fala: toda provação recebida como uma experiência de aprendizado produzirá alegria. Então, assim, se realmente faz parte da experiência cristã, então a gente deve ficar alegre. Exato. Entendeu? Porque no final, né, ao transpor isso, estaremos mais refinados, mais preparados, né, nessa carreira rumo ao céu. Nós estamos sendo preparados para ir para o céu. Sim. E a gente precisa passar por isso, né? Nesse contexto, poderia ter até alguns textos que fazem menção aquele que Deus castiga quem ama, né? É Deus verdade. permite a aflição àquele que ama. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amam, né? E também até a analogia que se faz com o diamante, né? Ele, para se tornar aquela pedra preciosa, maravilhosa, brilhosa, que as pessoas pagam milhões por aquilo, ele passa por um processo de lapidação, de dor, né? Se fôssemos colocar esse sentimento na pedra. Mas no final do processo, ela está valendo muito mais do que valia antes, né? O ouro é refinado no fogo, né? Também, né? Exato, o ouro também. Existe até um hino do nosso Inário que fala, né, sobre o ouro provado ali, né? no fogo, enfim. Exatamente. Bem. Agora a pergunta B ainda continua falando sobre essa questão de provação, agora ainda nos traz um outro ponto. Como devemos reagir quando sofremos por algo que não merecemos sofrer? Quantas vezes falamos, mas eu não mereço isso, o que eu fiz para merecer tal coisa? Como nós devemos reagir diante dessas coisas? E o que nos sustenta nessa batalha? Bom, a lição toda fala de alegria, né? Então nós devemos reagir, né, diante do sofrimento com alegria.
Isso daqui está muito claro, né, na nossa lição. Bom, agora o que nos sustenta é a nossa conexão com Cristo. Aqui na carta aos Hebreus fala olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, esse olhar, ele importa em conexão mesmo. Sim. Eu preciso estar ligado com Cristo, né? Não é um olhar superficial, né? Esse olhar superficial não adianta, mas esse olhar que é resultado de uma conexão, isso vai nos sustentar nessa batalha. Exato. Agora, o que devemos lembrar em nossos momentos mais sombrios e por quê? Para onde nossa mente deve ser dirigida? Aqui o apóstolo João fala sobre a tristeza que se converte em alegria. Então é o seguinte, se está muito difícil, se a situação está muito complicada, lembre-se que vai chegar o momento que a tristeza vai se transformar em alegria. Então é uma promessa de auxílio da parte de Deus que a gente tem, né? Esperança, né? Esperança. Vamos esperar que tudo isso vai passar, né? A inspiração também fala que nós estamos vivendo na noite, né? Na parte escura desse mundo. Quando Cristo voltar, vai ser o dia e aí vai estar tudo bem, né? Muito bem. Então, nesse quarto tópico, nós vimos acerca da alegria em meio ao sofrimento. Sofrimento que vem por diversas situações, inclusive aquelas onde nós falamos, mas por que estou sofrendo isso? Mas a palavra de Deus nos chama a confiar nele, nos conectarmos a Cristo, manter essa conexão muito firme e assim, mesmo em meio à dificuldade, ao sofrimento, ainda teremos paz e alegria no Senhor Jesus Cristo. Até a segunda parte aqui da letra C, né? E por quê? Na verdade, essa atitude mental otimista, ela renova o ânimo. Sim. Entendeu? Então, realmente vale a pena lembrar que a tristeza vai se converter em alegria, né? No finalzinho da nota faz menção que devemos, então, buscar, através da oração, sabedoria para... Ali está falando sobre uma questão de negócio, né? As pessoas ficam angustiadas e tal, mas, às vezes, nós nos colocamos em situação onde a tristeza vem até nós, né? Então, daí aqui nos chama a atenção, nos traz a advertência para buscarmos em Deus sabedoria e tal, porque muitas das nossas tristezas poderiam ser evitadas se agíssemos mais na sabedoria que Deus nos dá, né? Então, existe esse aspecto também dentro desse contexto mais negativo, mas de toda forma, vamos nos alegrar no Senhor, porque essa é a recomendação da palavra de Deus e Deus nos concede graça. Não existe promessa da palavra de Deus ou ordenança da palavra de Deus que Ele diz, siga dessa forma que você vai ser feliz, sem que Ele não nos proporcione um meio para que isso de fato seja alcançado, né? É verdade. Então, que o Senhor nos conceda a sua graça para termos alegria mesmo em meio ao sofrimento.